Olá, começa agora mais um programa Destaques. O Ministério da Saúde incorporou no final do ano passado a vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde. Com isso, o Brasil se tornou o primeiro país do mundo a oferecer imunizante no Sistema Público Universal. Sobre esse assunto eu converso com o médico sanitarista Álvaro Madeira Neto, está aqui comigo no estúdio. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Falando dessa vacina, muitas dúvidas de como a gente tem acesso, já disponível no Sistema Único de Saúde. Todas as pessoas podem tomar? Eles estão, na verdade, foi incorporado, mas o Ministério está, através lá do seu estudo técnico, verificando quais os grupos que vão ser tomados, que vão ser destinados, né? A gente sabe que temos 200 milhões de pessoas e a fabricante já deixou claro que não tem condição ainda de ofertar essas doses todas. Então, existe uma previsão de aproximadamente 5 milhões de doses ao longo aí desse ano. E, para isso, vai ter que ser feito um uso racional dessa vacina. Então, os técnicos, e a gente tem técnicos excelentes no Ministério da Saúde, eles estão lá estudando a melhor forma de alocar, da melhor forma, novamente, essas vacinas. Pode ser esperado, no caso, com relação às outras vacinas, que primeiro os grupos prioritários, sempre se faz assim, primeiro os grupos prioritários, idosos, imunossuprimidos? Essa vacina está liberada para o uso de 4 a 60 anos. Então, eles vão ter que verificar as regiões do país e os mais vulneráveis dentro dessa faixa para poder ser alocado. Então, no caso, até 60 anos, né? Isso. Ainda não está estabelecido. Então, isso certamente será bastante amplamente divulgado quando forem estabelecidos esses critérios. E aí a população vai ficar ciente, certamente vai poder procurar aí o posto mais próximo da sua casa e fazer o uso da vacina. Doutor, o que já tem de certeza dessa vacina, de experimentações, de conclusões mesmo a respeito da eficácia dessa vacina? Essa vacina, ela traz para nós todos que estudamos a gestão em saúde, estudamos a medicina preventiva, traz de um alento assim, muito importante. Ela passa a ser uma arma importante no combate a essa doença que já está presente há tantos anos no nosso país, né? Hoje o Brasil é, sem dúvida, o país que mais tem casos de dengue no mundo todo. Então é um olhar importante de saúde pública, é um olhar importante que os gestores precisam ter de forma permanente. Em relação à sua pergunta, o que a gente tem é uma eficácia comprovada de 80%. Então, isso é um número muito considerável, e de 90% quando a gente fala em casos graves. Também é um número muito considerável. A gente tem que ver que esse ano, nós tivemos, nesse ano que terminou, em 2023, a gente teve mais de 1 milhão de casos de dengue e mais de 1.000 mortes de pessoas acometidas por essa doença. Então, é um problema, sim, de saúde pública. A vacina deve ser uma parte de um todo, de uma política mais ampla, de uma política pública de saúde mais ampla. Então, medidas preventivas robustas sempre devem ser tomadas, a prevenção, a conscientização, a educação que vem sendo feita contra a proliferação desse mosquito, que é o mosquito da dengue, já popularmente conhecido. Então, a gente não pode relaxar. A vacina tem que entrar como uma arma a mais. E no caso, lembrando, esse ano agora, 2024, todo começo de ano a gente espera a chuva, No primeiro dia do ano aconteceu essa chuvinha que a gente tanto queria. E depois veio o calor e a gente ficou, todo mundo nesse aguardo. Esperar desse período de quadra chuvosa agora, que a gente já conhece, E aí, nesse sentido, o que quem está assistindo pode fazer? A gente ainda tem, sempre batendo naquela mesma tecla, De olhar o seu quintal, de ver a sua parte, mas, sobretudo, como é que a gente pode, juntos, tentar evitar que essa doença se alastre? Eu acho que o primeiro ponto que você colocou e que é fundamental é cada um olhar para a sua parte nesse problema todo. Então, que a parte que nos cabe é não deixar a água parada, olhar para o quintal, não deixar acumular aquela água que fica ali naqueles pratinhos que não devem nem ser colocados, mas embaixo daqueles vasinhos de planta. Ali cria um meio ideal para que o mosquito possa se proliferar, e é justamente o que a gente não quer. Então, esse olhar para dentro da sua área de atuação é fundamental que cada cearense, que cada brasileiro tome parte, tome posse. E, doutor, falando da dengue especificamente, em que momento ela passa a ser preocupante? Assim, todos nós estamos
né, sujeitos, enfim, é um mosquito, a gente não tem controle, né, coloca o repelente, mas não se garante nada, né, para passear, muita gente está passeando também em parques, enfim, ou dentro de casa, né, em que momento essa doença ela pode se agravar? Ela pode se agravar, assim, a gente tem a manifestação mais comum, são aquelas manifestações leves, de queda do estado geral. A característica principal da dengue é aquela febre alta, a gente chama de febre de quebrar ossos, porque é a definição mesmo, febre alta, queda do estado geral, mas a gente passa a ter alerta, passa a ter sinais de alerta quando você observa dores abdominais intensas, quando você observa uma queda mais importante do estado geral, quando a gente observa realmente diminuição da diurese, então a pessoa passa a urinar muito pouco. Então isso tudo são sinais que devem alertar a população que pode estar acontecendo aquele processo chamado de dengue hemorrágica, aquela manifestação da dengue chamada de dengue hemorrágica. Então, portanto, é preciso sempre ter o acompanhamento médico dos casos mais leves para que a gente possa ir monitorando e evitar que chegue aí em um caso mais grave, infelizmente, ter um desfecho ruim. Doutor, às vezes o pessoal fala assim muito leigamente, né? Assim, se você teve um dengue uma vez, leve, na segunda já pode ser hemorrágica. E é isso mesmo? Acontece isso? É mais ou menos isso. Na verdade, a gente tem 4 tipos, subtipos de vírus da dengue e, sabidamente, na primeira infecção, tende a ser mais leve. A segunda infecção, o processo inflamatório, algumas vezes é muito mais intenso e aí levar a esse quadro de dengue grave. Então, de fato, isso tem um certo fundamento. Então, a gente vive hoje no Ceará um momento de calmaria. A gente vive, diferente do Brasil, que houve realmente um aumento importante de 2022 para 2023 de números de casos, no Ceará a gente teve uma redução. E isso deve-se, em parte, à questão toda da prevenção que foi feita, da conscientização que foi trabalhada ao longo do ano, mas também indica um alerta que a gente pode estar vivendo um período interepidêmico, ou seja, um período de calmaria. E nesse período de calmaria, a gente precisa redobrar as atenções. Geralmente, assim, a gente já tem costume só de fechar a porta depois que o ladrão entra em casa, né? Que a gente costuma dizer isso. Então, lembrar, antes de chover, né? Que a gente precisa já trabalhar isso. E, sobretudo, agora pergunto com relação à questão das crianças, né? Quem tem filho pequeno, quem tem criança agora em idade escolar, está de férias, quer curtir parques, enfim, ou passear, enfim. De que forma pode se proteger nesse sentido? É o repelente mesmo? O repelente é uma medida que deve ser tomada, sem dúvida. Você deve usar, sobretudo nessas áreas que a gente sabe que tem mais a incidência do vetor, e, sobretudo, tomar os cuidados preventivos gerais, né? Mas realmente, e uma vez acometido uma criança, um idoso, redobrar as atenções. A gente sabe que são mais vulneráveis, elas desidratam com maior facilidade, tem uma resposta imune, o idoso e as crianças também diferente da do adulto, então a gente deve redobrar as atenções quando tiver algum caso suspeito em crianças e idosos. A gente está falando de dengue, né? Mas a gente também a preocupação com relação à zika e à chikungunya, né? Como é que está a situação atualmente aqui, sobretudo no estado do Ceará? A gente tem ainda uma doença que é presente, são doenças que são presentes. E quando a gente fala do vetor da dengue, que é o Aedes aegypti, a gente tem que lembrar que ele não transmite só dengue, ele transmite essas outras arboviroses. Com um combo, né? Isso, assim. isso. Então, o combate, a gente hoje está focado em dengue porque foi anunciada a questão da vacinação muito acertada, na minha opinião. Mas a gente tem que lembrar dessas outras arboviroses que também compõem esse quadro nessa época do ano, sobretudo ali dezembro, janeiro, fevereiro, é recorrente, a população deve assistir sempre matérias no jornal falando sobre isso, porque realmente é um período que a gente deve redobrar as atenções. A forma como a saúde pública cuida da dengue e das arboviroses é um reflexo de uma forma geral de como ela cuida da saúde pública de uma forma geral. Então a gente tem, e aí a gente faz o apelo para que as autoridades encarem isso e tenham encarado como prioridade mesmo, né? Porque são doenças que a gente pode prevenir, que a gente pode evitar. A gente sabe a época do ano onde a gente tem a maior incidência, a gente sabe que são doenças prevalentes. Então a gente tem que realmente redobrar as atenções e cuidar sempre.
Doutor, e com relação às gestantes, né? A gente viu muito aquele período do boom de formação a respeito da Zika, né? De malformação, crianças nascendo com hidrocefalia, assim. Como está atualmente isso agora? A gente ainda tem casos de Zika muito mais controlados. É uma doença que vem através do Zika vírus, né? Que também é uma arbovirose. As atenções também devem ser redobradas, também é uma população vulnerável, as grávidas, então a gente também tem que prestar atenção para elas especificamente. E nesse começo de ano, o senhor como médico sanitarista, como é que está sendo a questão das pessoas irem se vacinar, né? A gente viu aí um período de preocupação, né, de doenças que antes estavam erradicadas retornando, né, de pessoas que não estavam crentes na eficácia das vacinas, e a gente refortalece aqui que é necessário sim, que elas passam por todo o estudo, enfim, e que é importante, né, a gente ter o nosso calendário vacinal completo. Como é que está atualmente agora esse sentido? A gente também vê com muita felicidade uma reversão de uma curva que vinha em queda de cobertura vacinal. Então, no final do ano, a gente recebeu a feliz notícia de que essa curva, essa tendência à queda tinha sido revertida e a gente hoje passa a ter um aumento da cobertura vacinal. Isso realmente é o que a gente precisa na saúde pública. É fundamental que as fake news fiquem no passado e que a gente propague as verdadeiras notícias e, de fato, pode parecer piegas, mas não é. Vacinas salvam vidas, sim. Sempre foi assim. A gente tem, tradicionalmente, no nosso Sistema Único, o Programa Nacional de Imunização, que é celebrado no mundo todo como motivo de admiração. A gente tem que ter orgulho disso e tem que realmente voltar aos níveis de cobertura vacinal que já tivemos um dia que passava dos 95%. A gente chegou a alarmantes 70% no início do ano passado. Então, mais uma vez, as notícias verdadeiras devem prevalecer. A ciência deve prevalecer sempre e a gente deve sempre buscar o melhor para a saúde da população como um todo. A gente tem agora a vacina bivalente reforço, né, da Covid, falando em Covid-19. Nesse caso, quais são os estudos mais atualizados que se tem com relação a novas vacinas? Ainda está sendo previsto? O que a gente pode esperar? Os estudos todos mostram realmente uma eficácia muito importante. Todas essas vacinas que surgiram aí a partir da época do Covid-19 são vacinas que reverteram o curso de uma doença que vinha matando milhares de pessoas. Então, e os estudos todos reforçam, nesse sentido, a segurança dessas vacinas. Então, a gente deve realmente aderir e deve realmente fazer parte aí dessa onda de reverter esse quadro de baixa de cobertura vacinal, inclusive para a Covid-19. A gente tem ainda uma resistência, observa ainda uma resistência em relação a isso. A gente compreende porque, de fato, foram muitas notícias falsas propagadas, mas, por outro lado, eu acho que chegou a hora da gente seguir em frente. E nesse caso, doutor, falando do período da pandemia, né, a gente vê as mudanças de hábitos, né? A gente anda, eu no caso ando com meu álcool na mão, né, está guardado, sintoma gripal, bota a máscara. Isso continua? As pessoas realmente tomaram para si isso? Muitas sim, muitas pessoas tomaram para si isso. Isso deve ser parte como uma etiqueta mesmo, né? Então, se você tem algum sintoma gripal, você não deveria estar misturado com outras pessoas que não têm, porque você vai propagar, seja Covid, seja um outro tipo de doença. Então, deve fazer parte, a gente deve internalizar isso, o álcool em gel nas mãos, a máscara quando tiver esses sintomas, né? E evitar realmente sempre aglomerações maiores. Nesse caso, sempre se cuidar, né, doutor? A gente lembrando, prevenir e também fazer a sua parte, né, se vacinar. Cada vez mais a Organização Mundial da Saúde fala na importância do autocuidado. Então, seja em relação a qualquer tipo de doença, é fundamental que a gente tome consciência disso e que a gente se aproprie disso e com isso a gente consiga realmente viver cada vez melhor, né? É isso. Tá, joia. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. Feliz 2024. Feliz 2024. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Até logo. Tchau, tchau. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. E a gente
gente volta ainda falando de saúde. Para quem acompanhou as notícias do mundo da música, o cantor Natan decidiu dar uma pausa nos shows para cuidar da saúde. Ele afirmou que está com H. pylori, mas você sabe o que significa isso? Para explicar um pouco para a gente, eu recebo aqui no estúdio a doutora Alana Borges, especialista em endoscopia digestiva. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Olá, Elaine. É um prazer estar aqui participando do programa Destaques na TV Otimista. Doutora, falando sobre, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente, mas falando sobre essa questão do Natan, né? A gente fala dele porque o Brasil todo o conhece, enfim, né? E ele disse essa pausa na carreira dele para cuidar dessa, é uma bactéria, como é que é identificada? Conta um pouquinho pra gente. Pois bem, o nome da bactéria é Helicobacter pylori. Ela é uma bactéria, tá certo? Normalmente, o meio de transmissão é desconhecido. Nós temos teorias na área médica que levam a crer que normalmente as pessoas se infectam durante a infância, através de alimentos, água contaminada, tá certo? Em geral, ela é mais prevalente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, postula-se devido a essas questões hidrossanitárias de contaminação, e na realidade a maioria das pessoas, ela evolui uma vida toda sem sintomas, ela só se manifesta em um percentual menor de pessoas. Então, acredito que foi esse o caso do cantor Natanzinho, né? E no caso especificamente, a senhora falou que pode ser desde a infância, né? Existem gatilhos para ativar, digamos assim, essa bactéria que está lá, quietinha, não está fazendo nada, de repente muda tudo? Sim, existem alguns gatilhos, existem algumas pessoas que podem ser consideradas como fator de risco, não é? A questão familiar, pessoas que têm histórico familiar de doenças gástricas, gastrointestinais, histórico familiar de câncer, algumas pessoas que estão vivendo uso de medicações crônicas, tem algumas medicações que elas afetam o pH gástrico, diminuem o pH gástrico, e isso acaba facilitando a proliferação da bactéria, e aí ela se torna num número patogênico e começa a dar os sintomas, né? E também, a gente também tem um forte relacionamento com o uso de alguns medicamentos, como por exemplo os anti-inflamatórios, anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, e também tem uma forte relação com o estresse. Quando a pessoa fica muito estressada, isso acaba fazendo uma alteração na flora, na microbiota do organismo todo e propicia o desenvolvimento dos sintomas da gastrite. E quais são esses sintomas? São os mesmos da gastrite? Como é que ela se apresenta? Isso, o Helicobacter pylori, ele pode dar gastrite, ele pode dar úlceras, que a úlcera já é um machucado mais profundo, né? É uma ferida, digamos assim, uma ferida profunda que causa alguns sintomas e sinais. O paciente que tem úlcera, ele pode ter perda de peso, ele pode ter um andor muito importante após as refeições, ele pode ter até sangramento, tá certo? E essa úlcera, ela pode também acabar desenvolvendo e se transformar num câncer. São os fatores ditos de alarme, que a gente se preocupa logo, enquanto médico, quando vê um paciente desse jeito. Agora, os pacientes com a gastrite simples, eles podem também ter a dor, em geral, é a chamada dor na boca do estômago, dor no estômago, não é? Normalmente, essa dor é desencadeada por alguns tipos de alimento. Quando a pessoa se alimenta, por exemplo, alimentos ricos em gorduras, alimentos ricos em cafeína, alimentos que tenham muitos condimentos, pimenta, alimentos, frituras, normalmente desencadeiam os sintomas e o paciente fica com aquelas dores, empachamento, que é uma sensação de plenitude, a barriga distendida. Tudo isso são sintomas atribuídos à gastrite, que em geral a principal causa aqui no Ceará é o Helicobacter pylori. E no caso, a gente veio aí o período de festas, né? Natal, Ano Novo, todo dia era dia de se confraternizar, né? E aí vem bebida alcoólica, comer um pouquinho mais, frituras, enfim, né? Doces. Esse período agora de comecinho de ano, a senhora identifica que os casos maiores eles aparecem, as pessoas vão procurando mais as emergências, digamos assim? Os pacientes vão, esse é a período de consultório cheio. Já consultório para poder tentar cuidar, né? Porque realmente as pessoas cometem muitos excessos, aí começam a ficar sintomáticas, alguns que ficam assim muito preocupados, eles lotam as emergências, a gente
tem os sintomas, às vezes também tem a época das viroses, que vai já começar, não é? E também, assim, a maioria deles toma como resolução a mudança do estilo de vida, fica preocupada, estabelece as metas e já começa a procurar o consultório pensando em ajuda e combater os sintomas, né? Doutora, bebida alcoólica, cigarro, alimentação desregrada, isso também contribui? Contribui muito, muito, muito. Porque é o seguinte, lembrem que eu falei, a maioria da população, na realidade, é assintomática, né? Porque ela está lá no organismo, é como se ela fizesse parte da flora, né? Então, na maioria das pessoas, ela não vai causar sintomas, ela fica lá, a pessoa fica a vida toda, nem sabe que teve, porque o diagnóstico, você me perguntou, o diagnóstico ele é feito através dos testes, então o teste mais praticado em nosso meio é através da endoscopia. Quando o paciente é submetido a uma endoscopia, é feita a biópsia, que são a retirada de pequenos fragmentos gástricos, e aí aquele material é enviado para a patologia, o médico patologista faz a análise no microscópio, então ele identifica literalmente lá o Helicobacter pylori, né? Então, os fatores que contribuem são os erros alimentares, pacientes que ingerem muitos alimentos que tenham ultraprocessados, essas frituras, alimentos com baixo valor nutritivo. Também os alimentos, nós temos que levar em consideração também a temperatura dos alimentos, né? Alimentos muito quentes, eles podem fazer uma agressão tanto ao esôfago quanto ao estômago. Isso daí facilita a proliferação da bactéria e o surgimento dos sintomas. Bebidas quentes também? Bebidas café. Muito quentes, O ideal é para as pessoas que sofrem de problema de gastrite é dar uma moderação na ingesta de café, não é? Dar uma diminuída. E o álcool também, porque assim, quando o Helicobacter pylori, numa determinada população, ele pode evoluir para câncer. Então, quando a pessoa soma os fatores de risco, ela aumenta o câncer, a possibilidade de câncer nela. Então, se a pessoa tem o Helicobacter pylori, se ela tem um histórico familiar de câncer, aí a pessoa fuma, outro fator de risco. Bebida alcoólica, outro fator de risco. Então, ela vai acrescentando fatores de risco, que isso daí torna uma pessoa de mais alto risco de desenvolver a complicação que é a complicação mais temida, o câncer. No caso, para a saúde do estômago, né? A gente falando aqui agora dessa saúde gástrica, digamos assim. Exercício e água, eles também se unem para poder, de que forma ajudar nesse sentido? Isso, sim. Do mesmo jeito que nós temos os fatores de risco, nós temos os fatores de proteção, né? Digamos assim. Então, para a saúde digestiva, a água é muito importante, está aqui a nossa água, né? Já estamos até bebendo, inclusive, a nossa aguinha aqui. Então, a ingesta hídrica em toda a população, recomenda-se um mínimo de 2 litros, né? 2 litros por dia de água. Então, a água é um fator, a água é vida, eu gosto de falar assim, é um fator de proteção, a ingesta d'água, de todo o organismo, especialmente o trato digestivo, tá certo? Um estilo de vida saudável, a pessoa que tem rotinas, hábitos saudáveis, eles são protetivos. Então, a pessoa que dorme bem desde a infância, né? O bebê que começa dormindo bem, que ele é colocado nos hábitos alimentares saudáveis, aquele bebê ele diminui a chance de doenças crônicas ao longo da vida, né? Então, aquilo ali é um hábito que deve ser levado para a vida toda, né? A rotina é dedicar pelo menos, depende da faixa etária, mas pelo menos 6 horas nos adultos, é o mínimo de 6 horas de sono, porque aquilo ali também protege contra doenças crônicas, deixa o sistema imune fortalecido, proteger contra as doenças, qualquer tipo de doença, né? E a alimentação saudável, com a alimentação nutritiva. Então, assim, a maioria das pessoas tende a desvalorizar a nossa alimentação brasileira. Mas a alimentação brasileira, digamos assim, o prato típico do brasileiro, o arroz, o feijão, a proteína. A combinação arroz e feijão é perfeita, é uma combinação nutritiva. Os problemas começam a acontecer quando a pessoa sai do nutritivo, do saudável e vai para
ultraprocessado, para o industrializado, que não tem valor nutritivo. E naquela desculpa, né, de dizer assim, eu vou mais rápido porque eu estou apressado. O fast food. Né? Come de uma vez também, não consegue nem mastigar. A mastigação é importante também? Importantíssima, a mastigação. Então, assim, para quem está tentando mudar os hábitos de vida, mastigar os alimentos, dedicar um tempo às refeições, isso é muito importante. Então, assim, o trato digestivo, ele é todo comandado por estímulos neurohormonais. Então, quando a pessoa está se alimentando, o cérebro ele precisa de um tempo para entender. Opa, estou comendo, está comendo. Então, até o cérebro processar e saber, e aí, quando o cérebro processa, já começam os hormônios, os estímulos neurais e neurohormonais que vão dar a saciedade. Então, a pessoa não come demais, porque a obesidade é um fator de risco para várias doenças, inclusive o câncer, né? Então, esse papel da mastigação, ele é importante. Ele também faz com que o alimento, ao ser deglutido, ele já vem macerado. O ideal é que a mastigação seja uma mastigação controlada, né? Que a pessoa esteja longe das telas, que seja um momento em família, porque também envolve as interações sociais. Porque, como eu lhe falei, tudo é controlado pelo mecanismo neurohormonal. Então, faz parte da interação social, aquele momento ali, você dedicar pelo menos meia hora para as grandes refeições e fazer daquilo um negócio que seja agradável. Então, o alimento, ele entra, ele começa a ser mastigado, já é para ele entrar no esôfago, que é o órgão que conecta o estômago à boca, né? Ele já está macerado, né? Assim, numa consistência mais macerada, para que quando chegar no estômago, o suco gástrico que vai fazer a digestão, entendeu? Então, ali já tem as liberações hormonais, neurohormonais. Então, aquilo ali começa a estimular, o estômago vai sendo repleto, e aí o cérebro computa. Então, por isso que é muito importante, é uma das coisas que eu passo muito para os meus pacientes, quando eles me pedem a dieta e tudo, eu digo, olha, tem que mastigar bem, comer de uma vez, engolir não dá certo, vai comer demais, né? A pressa não ajuda ninguém, né, doutora? Não ajuda ninguém. E nesse caso também com relação aos protetores gástricos, né? Muitas vezes fala assim, eu vou tomar um aqui que estou sentindo azia, vou tomar, não estou sentindo mais nada, mas não mudou, né, a sua alimentação. Então, assim, vai só escondendo, né? Ou de fato aquilo dali protege naquele momento. É porque é o seguinte, eu tenho o seguinte pensamento. Nós temos como tratar um problema, fazer assim, tratar um sintoma localizado. Agora, é muito mais efetivo você tratar o que está causando aquele problema. É como se fizéssemos uma comparação. É melhor se uma árvore, pegou uma infestação e ela não está dando fruto, é melhor arrancar a raiz do que sair podando, não é? Podando os galhos. Então, o raciocínio é o mesmo. O protetor gástrico, o antiácido, qualquer classe de medicação, ele vai dar um alívio temporário. E ele vai resolver aquele problema ali temporariamente. Mas o que está causando o problema persiste. Então, a melhor estratégia é a gente partir por causador do problema, né? E até teve um estudo recente falando no caso específico do omeprazol, né? De uso constante, as pessoas brasileiras se automedicam muito, né? Vai na farmácia, compra, estou sentindo, vizinho tomou, deu certo, vou tomar também, né? E aí, nesse sentido, existe mesmo esse estudo em relação à questão da demência, o uso prolongado, quais são os riscos que essas medicações, protetores gástricos, antiácidos, podem ocasionar a longo prazo? Existem os estudos, né? A maioria dos estudos relaciona o tempo, o longo tempo de uso, porque as pessoas, nós chamamos assim, a era do omeprazol, tornou-se banalizado, né? Então, as pessoas começaram a usar sem interrupção. Então, realmente foi demonstrado que existe o risco aumentado de demência, certo? Existe um risco que a gente chama de polipose. Pólipos são pequenas lesões benignas, gástricas, porém, elas, como qualquer coisa na medicina, na natureza, pode degenerar muito raramente para uma malignidade. Mas existe o risco aumentado de polipose,
que é considerado uma lesão pré-maligna, tá certo? Embora seja benigna por sua natureza. Mas se a pessoa tiver, né, se tiver um histórico na família, uma coisa pode acontecer. Pode né? acontecer, é. E outro risco também é de osteopenia, osteoporose, afeta até a saúde óssea, sabe? Pode causar atrofia gástrica. A atrofia é a diminuição do pregueado mucoso com a diminuição de células gástricas. E isso é outro fator de risco para neoplasia. Então, no caso, para mulheres também, por exemplo, que está na menopausa, não é seria muito indicado, em relação à questão de osteoporose também, né? Agravar, né, nesse caso. O certo é usar medicamentos sob orientação médica durante o período que o médico achar necessário, o médico combina com o paciente, mas para tudo na medicina tem a nossa participação enquanto médica e tem a participação do paciente. Então, assim, tem que haver um diálogo e o tratamento é combinado, assim, você combina com o seu paciente, né, explica. E no caso do tratamento para H. pylori, né, voltando um pouquinho ao começo, quais são esses tratamentos, assim, os mais indicados? É medicação, mudar o hábito de vida, o que é mais indicado? Se a pessoa assim, não, poxa, será que eu estou? Então eu fiz exame agora e apareceu que tem, o que eu vou dever fazer? Então, de posse do resultado do exame, é interessante marcar a consulta com o seu médico, o seu gastro, para discutir sobre isso, né? Nós temos opções de tratamento, são medicamentosas, passam pelos medicamentos, tá certo? Por um período determinado. E assim, a escolha do tipo de medicamento, qual vai ser o antibiótico, ela tem que ser direcionada para cada paciente. Cada paciente tem seu histórico. Nós temos que saber como é que está a questão de resistência bacteriana. Aqui no Brasil, aqui no Ceará, nós temos uma alta prevalência de resistência bacteriana. É devido ao uso indiscriminado de antibióticos. É muito comum a população vai na emergência, aí já diz, já comecei o antibiótico. E eles ainda têm a seguinte tendência, começa o antibiótico e faz 1, 2 dias e para. Não foi um efeito terapêutico e aquilo ali facilita a resistência bacteriana. Então, ele acabou de tirar um arsenal terapêutico que o médico tinha para aquela determinada doença. Então, isso daí acaba causando uma elevada resistência bacteriana aqui no nosso meio. Então, nós temos que levar em consideração tudo isso ao determinar qual vai ser o antibiótico, qual vai ser o tempo que aquele paciente vai fazer uso. Às vezes a gente até vai na emergência com algum sintoma gripal e já passa logo o antibiótico, né? Você fica assim, eu fico desconfiada. Eu digo, poxa, mas não tive uma febrona alta, não tive um agravamento, já vai para o antibiótico? Eu sou meio assim, mas a gente sabe que na emergência às vezes aparece, né? De você tomar. E aí a pessoa acaba tomando, né? Então, sempre cuidar, né, doutora? Muito sempre obrigada. Cuidar. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, é um prazer participar e esclarecer dúvidas para a população. Obrigada. E agora a gente vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. E já de volta, a terceira maior causa de mortes prematuras femininas no país, o câncer de colo de útero deve atingir mais de 17 mil mulheres por ano no Brasil. Entre 2023 e 2025, o índice de risco em torno de 13,25 casos, a cada 100 mil mulheres, segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer. As regiões norte e nordeste do país concentram as maiores taxas de prevalência e mortalidade pela doença. E sobre esse assunto eu converso com a doutora Ayane Oliveira, ginecologista do Instituto do Câncer do Ceará. Está aqui comigo no estúdio. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Oi, tudo bem? Elaine, eu que agradeço o convite por estar aqui falando desse tema, né? Como você já falou, é uma doença extremamente prevalente no nosso país. Infelizmente, muitas mulheres ainda morrem de um câncer que é prevenível. Então, esse Janeiro Verde, nós estamos aqui para conscientizar as mulheres a importância das consultas anuais, que realmente é uma doença que esbarra na nossa desigualdade social, então tem a ver com o acesso ao serviço de saúde e realmente, como você comentou, excluindo os tipos de câncer de pele não melanoma, é o terceiro câncer mais prevalente no nosso país. E ele é mais prevalente em países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, que justamente tem a ver com a desigualdade social.
Doutora, a gente vê começo de ano, todo mundo faz suas metas, né? Sim. De mudança de vida, enfim. É um mês também de fazer um check-up, né? Exato. De fazer um pouquinho, cuidar, ver como é que está trabalhando o corpo, se está tudo certinho, precisa ajudar. Exatamente. Como é que é a procura nesse período agora? Se as mulheres estão se conscientizando, apesar desse número ainda ser alto? Realmente, no final do ano a gente tem uma baixa procura, né, os serviços de saúde, e no início do ano as pacientes, geralmente as mulheres, procuram mais. E aí, ressaltando essa importância da coleta, né, do exame preventivo. Já tirando algumas dúvidas, né, tem algumas mães, algumas pacientes que perguntam em que momento deve ser iniciado. A gente vai reforçar, mas o Ministério da Saúde preconiza a partir dos 25 anos em mulheres que já iniciaram vida sexual. Então, é importante frisar isso, que tem algumas mães de adolescentes que acham que já devem iniciar mesmo antes da vida sexual. Antes disso, a consulta ginecológica deve existir para outras avaliações, mas a prevenção propriamente dita, que é a pesquisa de lesões que podem desenvolver o câncer de colo do útero, né, lesões precursoras, é a partir da vida sexual, já que é uma doença sexualmente transmissível. Então, a gente tem percebido que em janeiro tem aumentado a procura sim, e aí a gente sabe que pelo Ministério da Saúde é até aos 64 anos. A partir disso, não é que não exista câncer de colo do útero, mas a prevalência diminui bastante. Então, mulheres a partir dos 64 anos deve ser individualizado cada caso com um ginecologista assistente para saber tanto se vai precisar ou a periodicidade desse exame. E nesse caso, existe vacina para prevenção? A gente fala um pouquinho da HPV, né? Conta um pouco para a gente de que forma a gente pode prevenir. Pronto, eu gosto muito desse tema de vacina, porque a gente deve frisar que é um câncer que 99% dos casos tem a ver com o vírus, que é sexualmente transmissível. Então, eu vou até reforçar aqui para todo mundo que está ouvindo a gente, que no SUS nós temos a HPV quadrivalente, que previne contra 4 tipos de HPV, sendo 2 de baixo risco e 2 de alto risco. Os 2 de alto risco são os mais prevalentes para câncer de colo do útero, que são os 16 e o 18. Então, mães de adolescentes de 9 a 14 anos, meninos e meninas, devem procurar o serviço, o posto de saúde mais próximo da sua casa para vacinar suas crianças. A partir dessa idade, até os 45 anos, a rede privada dispõe tanto dessa vacina, que previne contra 4 tipos, contra a nova vacina que previne contra 9 tipos. Então, rede privada até os 45 anos também, homens e mulheres devem se vacinar. E no caso, existe alguma contraindicação? Tem algo que possa ser levado em consideração com relação a isso? A partir do momento de que idade mesmo, a senhora pode lembrar? 9 a 14 anos, os adolescentes, e de 9 aos 45 anos também, população geral. Em qualquer momento da vida, sendo adulto, né? Exatamente, até os 45 anos. A partir disso, tem até algumas indicações, mas a orientação geral até os 45 anos, certo? E nesse sentido dos sintomas, né? Sim. Como é que a gente consegue identificar se a mulher já tem alguns sintomas com relação a isso? Então, infelizmente, é um câncer silencioso. Então, muitas vezes, em estágio inicial, não tem sintoma nenhum, mas alguns sintomas que devem ser levados em consideração é sangramento após relação. Então, todo sangramento, excluído a primeira relação, todo sangramento após relação sexual deve ser ligado ao alerta, ou sangramentos irregulares durante o ciclo menstrual. Se a doença estiver em estágio mais avançado, pode ter muita dor pélvica, dor na barriga, dor lombar, ou podem ter outros sintomas, como alterações urinárias ou alterações intestinais. Mas isso se a doença já estiver mais avançada, em alguns casos um corrimento de odor mais de cheiro importante. A maioria desses corrimentos são só infecções vaginais, mas esse câncer, se avançado, podem dar sintomas parecidos com esse, certo? E no caso do diagnóstico já feito, como é que é feito o tratamento? Uma vez diagnosticada, essa mulher, ela tem uma sobrevida importante nesse sentido? Como é que é isso? Pronto, é uma doença com altas taxas de cura se detectado precocemente. Então, qual é a nossa maior proposta? Tanto detecção precoce, né, que é para isso que a gente rastreia todos os anos. Se detectado precocemente, aquelas lesões pré-cancerígenas, geralmente a gente faz o que a gente chama de CAF, cirurgia de alta frequência, alguns pacientes conhecem popularmente como cauterização,
que aí já retira a lesão que desenvolveria o câncer. Porque, na verdade, 80% da população que já iniciou vida sexual já entrou em contato com o vírus em algum momento da vida. E aí ressalto de novo a importância do uso de preservativo. Mas a grande maioria das mulheres e dos homens o corpo consegue combater, digamos assim, o vírus do HPV e aí a paciente fica bem. Mas algumas pessoas que não conseguem combater, esse vírus vai lá na célula e vira o câncer. Então, já falando um pouquinho do tratamento, lesões que não desenvolveram câncer ainda, geralmente a gente faz a retirada de uma pequena parte do colo. Mas se já tiver câncer, estágio inicial geralmente é cirurgia ou, em alguns casos, radioterapia ou quimioterapia, dependendo da idade, do status de saúde da paciente. Estágios mais avançados, geralmente a proposta é quimioterapia ou radioterapia, e aí é individualizado cada caso. E retirada do útero pode acontecer? Sim. Né? Em estágios iniciais pode ser retirado o útero ou em pacientes muito novas, que infelizmente é uma doença de pessoas, mulheres muito novas que ainda desejam gestar, tem alguma proposta de retirada só da parte do útero, da lesão localizada, se for bem inicial, certo? Porque a gente sabe que acomete principalmente quarta, quinta década de vida, então geralmente ainda pode acometer ali, principalmente a fase ainda reprodutiva da mulher. Então, nesse caso, acontece em mulheres com 20 anos, Sim, 30 anos, pode acontecer também? Acontecer. São casos raros ou com incidência Abaixo maior? de 25 anos é mais raro, é tanto que é por isso que a gente preconiza iniciar aos 25, sociedades americanas iniciam aos 21 anos, então antes dos 25, a gente também recomenda, né, recomendação de especialista, se a paciente tiver iniciado a vida sexual muito nova, porque a gente sabe que da data que a pessoa teve contato com HPV até o desenvolvimento do câncer, geralmente são uns 10 anos. Então, se é uma criança, um adolescente que começou a vida sexual muito nova, com 13, 14 anos, chegar ali aos 24, 25, já poderia uma chance de ter alguma lesão dessa pré-maligna. Então, realmente, tem que ser individualizado cada caso. E no caso, a importância aí também de quem tem mãe de menino, né? Exato. De também ser importante nesse sentido, né? Exato. Eles não identificam neles, mas podem passar. Exato. Na verdade, assim, o HPV de baixo risco, ele vai causar aquelas verrugas, né, que a gente chama de condilomas. E o HPV, já falamos aqui de homens também, ele não causa só câncer de colo do útero. Ele pode causar câncer de pênis, de ânus, de vagina, de vulva. Então, assim, a prevalência maior e mais frequente é de câncer de colo do útero, mas a gente deve vacinar meninos e meninas, homens e mulheres. Então, no caso, homens também podem identificar, né? Pode acontecer isso. E quais são esses sintomas mesmo que a senhora falou? São as rugas? O que acontece? Na verdade, assim, as verrugas, elas são os HPVs de baixo risco, certo? O HPV de alto risco geralmente já é uma lesão pré-maligna, um pré-câncer. Então, realmente, o homem vai ser mais direcionado para o urologista, né? Esse acompanhamento, rastreamento. Então, lembrando também que deve ter as consultas anualmente, mas as mulheres de alto risco são esses sintomas que eu disse, né? Às vezes não tem sintoma nenhum, na maioria das vezes, infelizmente. Por isso que a gente fala de rastreio e detecção precoce, que mesmo sem sintoma você tem que ir ao ginecologista. Ou se for bem inicial, aqueles sintomas de sangramentos, de vez em quando no meio do ciclo, ou sangramento após a relação sexual. E no caso, para a mulher e para quem tem filha, enfim, e a ginecologista? Uma vez ao ano, uma vez a cada semestre, o que é indicado? O indicado é uma vez ao ano. Algumas mulheres, se já tiver alguma alteração na prevenção, precisa fazer a cada 6 meses. Então, assim, anualmente, se for menos que isso, o ginecologista vai falar direitinho o que deve ser feito, mas idealmente uma vez ao ano. E nesse caso, a senhora trabalha lá no Instituto, Sim. né? Como é que é o trabalho de vocês nesse sentido? A detecção, né? As pacientes que chegam até vocês, já chegam numa situação mais crítica, como é que está atualmente? Tem todo tipo de paciente, né, na verdade, mas a gente tem visto que as mulheres têm procurado realmente mais cedo, né, e tem procurado realmente em estágios iniciais. Então, eu sou ginecologista e sou cirurgiã ginecológica, faço a parte de doenças benignas, e aí tem todos os colegas que fazem a parte do câncer. Então, geralmente eu faço o rastreio inicial, faço o tratamento de lesões pré-malignas, aí quando é câncer, geralmente a gente encaminha para os colegas, né? Cirurgião oncológico, oncologista, radioterapeuta. Então, a gente tem todo esse suporte lá no hospital.
E às vezes as mulheres sentem medo de ir, né? Sim. Eu já escutei gente falando assim, não vou porque médico descobre. Sim. Que bom que descobre, né, doutora? Exato. Que a gente possa ajudar o quanto antes, né? Precisa encarar, né? Exato. Que precisa a gente cuidar da gente, né? Ainda tem muito esse mito, né? De vergonha, de não querer descobrir alguma coisa, mas aí a gente sabe e frisa mais uma vez, que se detectado precocemente, você vai tratar e vai viver a sua vida normalmente. Então, ruim realmente é descobrir em estágio avançado, tanto pela chance maior de não ter cura, como por toda a dor e o peso do tratamento em si. Doutora, e falando também sobre a saúde da mulher em termos gerais, né? Como é que atualmente as mulheres estão cuidando mais da saúde? Estão levando importância à prática de exercício, à questão também de reeducação alimentar? Em que momento isso pode interferir de fato na saúde dessa mulher? Pronto, assim, a gente sabe que historicamente as mulheres acabam procurando mais o serviço de saúde do que os homens, né? E atualmente a nossa população realmente está mais ativa, porque se a gente fala de várias doenças, a gente pode falar de várias doenças que a base do tratamento é a prática de atividade física, né? Que tem atividade anti-inflamatória, então a melhoria também da alimentação tem uma influência muito grande nisso, já que a gente falou que a terceira causa de câncer em mulheres é o câncer de colo do útero, a primeira e a segunda fica aí câncer de mama e câncer de cólon e reto. Então faz parte também do rastreio, ultrassom de mamas, mamografia a partir dos 40 anos, colonoscopia geralmente ali a partir dos 45 anos, então tudo isso faz parte. E realmente a gente tem visto isso, que as pacientes estão mais ativas. E isso é proteção cardiovascular, previne infarto, AVC, previne inúmeras doenças que são preveníveis só com a prática de atividade física, né? Então a importância, né? Lembrar disso também é de suma importância. Para quem tem filhas meninas, as meninas em casa, né? Em que momento é importante já iniciar a consulta com a ginecologista? Então, na grande maioria das vezes, quando está ali em torno de 8, 10 anos, às vezes antes disso, tem algumas doenças ginecológicas que já são detectadas ali na primeira infância, mas geralmente em torno disso. Não precisa ser anual, vai depender de cada paciente, de cada criança, mas geralmente em torno dessa idade. O público do Ceará aqui, né, em termos com relação à questão do Brasil e tudo, são mulheres que se cuidam mais, assim, ou então ainda está um pouquinho a desejar? Assim, nós temos desigualdade social dentro do nosso estado, né, mas a gente sabe que tem um funcionamento relativamente bom, né, nos interiores e tudo. E como é uma prevenção que é amplamente acessível no SUS, a gente sabe que é uma população que tem procurado mais o serviço. Mas quando a gente olha em âmbito nacional, o Norte e Nordeste, infelizmente, ficam com as maiores taxas de câncer de colo do útero. Então, mais uma vez, a gente esbarra aí na desigualdade social do nosso país. Então, reforçando mesmo a importância. E mesmo aquelas pacientes que têm acesso, às vezes esbarram nessa história de tenho medo de encontrar alguma coisa, ou não quero ir ao médico porque vou descobrir algo, enfim. Então, isso tudo a gente tem que desmistificar também, para isso que servem essas campanhas, Janeiro Verde, a importância de a gente tentar detectar e prevenir um câncer que é sexualmente transmissível. E na questão da vacina, é só uma dose ou tem reforço? Pronto, acabei nem falando. São 2 doses para adolescentes e para a mulher adulta são 3 doses. Então, para adolescente, 0 e 6 meses depois a segunda dose. Para mulheres adultas, a primeira dose, depois 2 meses e depois 6 meses. São 3 doses. No caso, só fala mulher adulta. O homem também? O homem também, adulto desculpa. Também, né? Então, independente, até de que idade mesmo? Até 45 anos. Até 45 anos. Na vacinação para os adultos, tem no SUS também ou só particular? No SUS só vai ter para alguns pacientes específicos, pacientes que convivem com HIV ou pacientes que já fizeram algum transplante de órgão sólido, transplante de medula óssea, ou alguns pacientes específicos que já tiveram uma lesão pré-cancerígena, mas para todo mundo é em rede privada mesmo. E no caso, pública para as crianças, para 9 aos 14 anos, para meninos e meninas. Tá, joia, doutora. Pois muito obrigada mais uma vez pela sua presença. E até a próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.